Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live ao vivo e hoje nós vamos falar sobre metas, tá legal? Você que está vendo a gravação no YouTube, hoje a gente vai falar como os 7 passos para definir a sua meta de quilômetros mensal, beleza? Muita gente acaba colocando uma meta muito esticada ou coloca uma meta muito baixa e aí o que acontece? O objetivo da meta é que ela te apoie, que ela faça você evoluir. Se você tiver uma meta pequena, ela vai acabar deixando você abaixo do seu objetivo. Já se você tiver uma meta muito esticada, você vai acabar trabalhando muito e isso vai prejudicar a sua performance. Então, o pessoal já está entrando, eu vou batendo um papinho aqui. Fala Mirella, falou que ia entrar e veio. Olha o cunhado aí. No começo eu tiro uns minutinhos para deixar o pessoal entrar e quem está vendo a gravação pelo YouTube, já aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha. E todas as lives que eu faço no Instagram fica salvo aqui no YouTube quando vocês assistirem a gravação. E toda quinta-feira é live, beleza? Vou dar um tempinho pro pessoal entrar. São 7 pontos, né? Eu faço sempre, todo mês eu faço uma análise desses 7 pontos que eu utilizo para minha meta mensal. Tô fazendo a mesma coisa para incluir a corrida na minha... Porque agora eu vou pedalar e vou correr. Então o que acontece? Eu já era 600 a minha quilometragem mensal, eu já reduzi para 400. Por quê? Se eu vou ter que passar tempo correndo, eu vou ter menos tempo pedalando, aí isso afeta. Então tudo que vocês vão fazer a nível de esporte, a nível de exercício, treinamentos a mais, vai impactar na sua meta mensal, beleza? O pessoal está entrando aí, o Júlio já entrou, o Antônio já entrou, e a gente vai conversando. Se o Orlando tá aí, o nosso vovô da assessoria, seu Orlando, você chama a gente de netinho, vamos chamar você de vovô também, beleza, seu Orlando, né? Vamos lá. Essa não vai ser uma live muito longa, eu estou me planejando para ser uma live curta, vou falar os 7 passos aqui em questão de 25, meia hora, 25 minutos, meia hora, e rapidinho a gente mata essa questão até para ficar prático. Quem está aqui comigo, se quiser pegar um lápis, um papel, para ir anotando esses passos, é bem interessante para que depois vocês já formulem a meta de vocês. Porque quando agora virou mês, o pessoal da assessoria vai refazer. Fala Antônio, beleza? O pessoal da assessoria vai refazer a meta, né? Quem era de 400, quem era de 600 e 800, vai fazer esse processo de análise justamente para ver se vai aumentar ou se vai diminuir a meta, beleza? A minha eu vou manter de 400, se eu gostei, tá bom? Se eu manter ali rodando pouquinho mais de 100 por semana, tá tudo certo, beleza? Vamos lá, primeiro passo, né? São 7 passos. O primeiro passo é o quê? A questão de objetivo. Precisa definir o seu objetivo para saber quantos quilômetros você precisa rodar. Primeiro ponto é esse. Por exemplo, eu tinha o Cláudio e eu tinha o Luiz que estavam se preparando para fazer os 300. Trezentão, para quem não sabe, é um desafio que tem que rodar 300 km em 24 horas. E o que acontece? Se eles vão fazer esse desafio longo, eles precisam ter um volume de treino esticado. Então, dependendo do seu objetivo, vai depender também de quantos quilômetros você tem que rodar. Agora, se é ao contrário, se você vai praticar uma prova curta, ou se você não tem a pretensão de participar de uma prova, você não tem a necessidade de colocar uma meta em quilometragem muito longa. Você precisa fazer um outro sistema. O maior erro que o pessoal faz quando vai colocar a meta de treino é o quê? Achar que quanto mais quilômetros eu rodar, mais forte eu vou ser. Isso não é verdade. E isso nem sempre vai ser o correto. Eu preciso treinar todo dia para ficar forte. Não é verdade. Eu preciso rodar 1000 km por mês para ficar forte. Não é verdade. Fala William, beleza? Quem tem disponibilidade para treinar todo dia, ótimo. Quem já tem um condicionamento para treinar todo dia e estar recuperado para treinar no dia seguinte, ótimo. Mas em alguns casos não. Então não é porque o seu colega tem um volume esticado de 1000 km que você precisa ter. Eu aqui com 400 km estou feliz pra caramba. Tá legal? Então o primeiro ponto é esse. Analisa o seu objetivo. E o seu volume vai ter que estar dentro dele. Marcos, o meu objetivo é participar de provas da categoria esporte e minhas provas vão ser de 37 km, 40 km. Não tem necessidade de um volume grande. Não tem necessidade de você rodar 800 km por mês, por exemplo.
Você pode estar muito bem treinado rodando 500, rodando 400, igual eu. Só que agora, ó, por que eu estou falando isso? Não tenha necessidade, mas não quer dizer que você não possa. Tá legal? Existe um limite em que um volume muito grande pode te atrapalhar, mas um volume moderado não vai te causar problemas, beleza? Pessoal, conforme vocês forem tendo dúvidas em relação ao volume de treino que eu estou falando aqui, vai colocando no chat, vai mandando as perguntas aí. Como não é live de perguntas e respostas, na medida... tá derrubando tudo lá. Na medida que vocês forem colocando no chat, eu vou conversando com vocês também, beleza? Já coloca aí no chat também, se vocês têm noção já da quilometragem que vocês pretendem rodar no mês de agosto. Tá legal? O pessoal que é meu aluno aí que já tá aí, o William, Júlio, coloca aí se vocês já têm a noção da quilometragem que vai rodar em agosto. Só para ver se vai bater no final da live com o que eu vou lançar aqui, beleza? Que vocês precisam analisar. Então, primeiro passo, analisa seu objetivo. Se você tem objetivos longos, se você vai participar de desafios, provas longas, você vai fazer caminho da fé, vai fazer uma prova de 3 dias de etapa, aí você precisa ter um volume grande. Vai participar de provas curtas? Não necessariamente você precisa ter um volume grande. Vou competir no XCO, né? Eu sou competidor do XCO. Para que você vai ter a necessidade de rodar vários quilômetros? Não precisa. Tá legal? Vamos lá, agora passo 2. Dias de treino, tá? Quantos dias você pode treinar durante a semana? E isso tem que ser bem definido, tem que ser muito bem pensado. Porque um pessoal chega na assessoria, até engraçado, conversei isso com o Júlio esses dias. O pessoal entra na assessoria, aí acontece, quantos dias você pode treinar? Posso treinar todo dia. Todo dia? Não, eu treino todo dia, não tem problema. Aí depois, conforme vai vendo o decorrer do processo ali, o desenrolar do treinamento, a pessoa não consegue treinar todo dia. Fala, Verinha, beleza? Tudo bom? Tá encarando o vento aí, né, Vera? Vamos lá, pessoal, me avisa aí se voltou, porque deu uma travada aqui pra mim. Hoje a minha internet tá oscilando aqui, a internet não tá tão 100%. Vamos lá, vamos continuar. O pessoal nos comentários vai me avisando aí se voltou, beleza? A Marina tá entrando. Voltou. A Mirella tá falando que voltou, beleza. Vamos lá, então continuando. Então, dias de treino. O maior erro é a pessoa pegar e achar que vai treinar todos os dias, aí projeta uma quilometragem alta, considerando que vai rodar todos os dias, não consegue rodar todos esses dias, aí o volume acaba não batendo. Você acaba não atingindo sua meta. Então, estabelece quantos dias na semana você vai conseguir rodar, com realidade. Eu vou conseguir rodar na terça, quarta e quinta. Obrigado, Otávio. Beleza. Eu vou conseguir rodar na terça, quarta e quinta. Fechou, terça, quarta e quinta. Assume seu compromisso, coloca lá na sua agenda. Esses são seus dias de treino. Tá? Não adianta você colocar que você vai treinar toda semana, que você não vai. Beleza? Então, primeiro passo, veja seu objetivo. Segundo passo, estabelece quais dias de treino você vai treinar. Esse final de semana vai treinar no sábado e domingo? Ou vai treinar só no sábado? Ou só no domingo? Por exemplo, eu normalmente rodo só um dia. Ou no sábado ou no domingo. Então isso afeta a minha meta. É legal já ter um pessoal que religiosamente pedala no sábado e no domingo. Então aí a meta deles já fica diferente. Então quantas vezes por semana vocês vão pedalar? Pensa assim, beleza? Então conforme a gente vai decorrendo aqui os passos, vocês vão colocando quantos quilômetros vocês acham que vão rodar no mês de agosto, a meta de vocês, e coloca quantas vezes vocês pedalam por semana. Tá legal? Coloca aí que a gente vai conversando. Aí depois que estabeleceu quantas vezes por semana vocês vão rodar, vem o terceiro passo, que é o quê? A duração do seu treino. A duração, quanto tempo dura o seu treino em média? Quanto tempo você tem em cima da bike? Em cima da bike, essa análise é importante. Porque se você faz um treino de 1h30, você faz um treino de 2 horas, 2h30 no meio da semana, você consegue rodar uma quantidade X de quilômetros. Agora, se você não roda esse tempo todo, você tem 1 hora cravada para treinar, você tem que julgar o quanto você vai rodar de quilometragem naquela 1 hora. Em 1 hora eu rodo a 25 por hora, então vou rodar 25 km. Simples assim. E aí o que você tem que avaliar também, que nem por exemplo meus alunos. Se você sai para fazer um treino intervalado, é bem provável que
a quilometragem em um treino intervalado ele possa ficar menos, possa ficar menor. Por quê? Você vai fazer um treino de subida, que nem eu passo pro pessoal, você vai subir 10 vezes lá, numa subida de 1 km. Isso aí já limitou seu treino. É diferente de você sair para fazer uma rodagem, que você vai pegar um trecho mais plano, com falso plano, e aí o seu pedal rende. Você consegue rodar muita quilometragem. Se você vai fazer um específico de subida, fica pouca quilometragem. E aí outro treino que vai pegar sua quilometragem no meio, um treino de tiro. Eu tenho bastante aluno da assessoria fazendo treino de tiro. Então quem está fazendo treino de tiro, esse treino que ele faz de tiro, a quilometragem vai ser baixa. Então além de você analisar quantos dias por semana você vai treinar, você precisa analisar se você está fazendo treinos intervalados, se você está fazendo treinos intervalados que prejudicam a sua quilometragem. Beleza? Porque senão você vai supor que você vai... Vamos imaginar assim, 4 semanas, joga 4 semanas. Normalmente você sai para girar e roda 40. Você roda 40. Fala Santos, Isabelle, beleza? Imagina que você roda 40 km quando você sai para girar. Se você sai para fazer um treino de tiro, você vai rodar só 20. Provavelmente você vai rodar só 20 no treino de tiro. Porque o treino de tiro você dá uma pancada curta ali, desaquece, outra pancada, desaquece, dá uma pancada, desaquece. Fica girando, recupera. E aí, imagina, se a cada treino você vai perder 20 km, no mês, só o fato de você estar fazendo treino de tiro já te comeu 80 km. Por isso que é importante analisar qual tipo de treino você vai fazer. Legal? Então, fala André, beleza André? Depois você me avisa quando você tiver com o WhatsApp de novo ativo, viu André? Então, analisou seu objetivo, viu quantas vezes por semana você vai treinar, viu quantas horas de treino você vai ter, tá? E aí depois analisa também, e não é um passo essa questão do intervalado, mas é uma coisa que você tem que colocar em pauta. Se você vai ou não fazer treinos intervalados que prejudicam a sua quilometragem, beleza? Então vamos lá. Agora, e outra coisa, sempre faz um cálculo pela sua velocidade média, na média dos seus treinos. Por exemplo, se a maioria dos seus treinos fica ali por volta de 20 km por hora, quando você vai jogar o seu volume de acordo com o seu tempo de treino, você vai utilizar essa velocidade. Tá legal? Que nem hoje eu saí para bater minha meta. Eu calculei 25 de média para me fazer a rota que eu fui. Falei, 25 de média eu faço, né? 25 de média, tem que fazer 50 km, 2 horas, beleza, lenha. Então você tem que ter muita consciência do que você consegue produzir de velocidade para analisar a quilometragem que você vai fazer dentro daquele tempo proposto, beleza? Pessoal, se tá ficando claro, manda soquinho aí no chat. Se vocês têm alguma dúvida específica em relação ao volume de vocês, quando vocês forem montar, porque eu tenho uma prova de 100 km, né? Como é que eu ajusto o volume? Eu vou participar do Caminho da Fé, como é que eu ajusto o volume? Vocês vão me jogando aí, vocês vão perguntando, beleza? Agora, passo 5, pedais de final de semana. Então, vocês precisam saber quantas horas vocês costumam pedalar no fim de semana, e vocês precisam saber se vai pedalar no sábado e domingo. Por que eu jogo assim tão importante como um passo para você estabelecer a sua meta, o treino de final de semana? Porque geralmente o treino de final de semana são os treinos mais longos, em que você tem mais tempo. É o dia em que você vai rodar mais quilometragem, dependendo da sua proposta daquele dia. Beleza, Júlio? Cara, muito bom. A Maíra também. A Maíra e o Júlio são um casal, show de bola. Então vamos lá. Pensa o seguinte, se você vai pedalar no final de semana e você estabeleceu que todo final de semana você roda 60 km. Esses 60 km ele vai estar compondo a sua meta. Algum final de semana que você marcou um treino com pessoal iniciante, que você rodou menos, que você rodou 25, 30, isso vai impactando a sua meta. Então você precisa analisar seu objetivo, você precisa ver quantas vezes por semana você vai rodar, você precisa ver quantas horas vai durar o seu treino, você precisa saber se você vai ter treinos intervalados ou não que vão afetar a sua quilometragem, e aí analisar muito bem o seu final de semana. Ver quantos km você roda normalmente no final de semana. Beleza? Por exemplo, eu gosto de rodar uns 60. Se eu rodar uns 60 km no meu final de semana, já está ótimo.
Só que acontece, quando eu vou estipular minha meta, eu não utilizo 60 quilômetros, eu vou utilizar um pouco menos, porque a gente precisa ter uma margem ali de tolerância. Então imagina, se eu jogo 50 quilômetros no meio da semana, 50 quilômetros no final de semana. Aí fica uma divisão bacana, aí eu consigo administrar meu tempo. Tá legal? Nossa, Marcos, você não roda 100 km? Não gosto, não gosto. Tá? Por isso que eu falo, as preferências sempre têm que ser respeitadas. Quem gosta de fazer pedal longo, faz pedal longo. Quem não gosta, fica no curto e fica em paz. Quem gosta de rodar, quem se sente bem, tem disponibilidade de tempo de rodar os 1000 km por mês, beleza, vai lá e roda. Quem não tem, faz 300, 400, 500. O importante é que o volume, eu até coloquei isso na postagem de hoje. A função do volume é te manter consistente no seu treinamento. Você estando consistente no seu treinamento, a possibilidade de você perder performance é muito pequena. Tá? Então aí você pega, mantém a sua consistência e você vai trabalhando certinho ali os treinos intervalados no meio dessa quilometragem toda que você vai fazer durante o mês, e aí você vai ficar bem. Tá legal? É assim que funciona. Por isso que é tão importante que eu tô pegando tanto nessa questão de meta agora no final do mês, pra gente já entrar em agosto muito bem alinhado. Então, definiu quanto você roda no final de semana, aí já fecha, beleza? Aí é só uma questão de cálculo. Você vai pegar quantas horas por semana você vai acabar rodando, porque você vai pegar os seus dias de treino, você vai pegar quantas horas de treino corrido vai ter, você vai pegar os seus treinos de final de semana, multiplica quantas horas vai dar. Pega pela sua velocidade média que normalmente você faz, isso vai te dar uma quilometragem, tá legal? E agora, alguns pontos importantes. Pensa o seguinte, uma pessoa iniciante, se ele pega e já logo de cara vai lá e manda ver uma quilometragem alta, ele pode até aguentar, mas o corpo dele vai cobrar um preço por isso, tá? Entenda isso aí. A outra situação, uma pessoa que está destreinada, vai lá e faz uma quilometragem alta. Essa pessoa que faz uma quilometragem alta, o corpo dele também vai sentir. Por que eu estou dizendo tudo isso? A melhor situação é vocês fazerem um sistema de progressão do volume de treino. Progressão. Então, por exemplo, se hoje, Marcos, eu tenho muita vontade de ter um volume de treino alto, por qualquer motivo que seja. Bacana, beleza. Não precisa ser no primeiro mês que você está traçando suas metas. Né? Se você, por exemplo, eu quero me desafiar, porque é bacana essa questão do desafio também. Eu quero me desafiar para rodar 1.200 km no mês. Beleza. Hoje você está nos 400 por mês. Então você já não vai jogar de repente isso. Você vai pegar lá, de 400 você vai para 600, de 600 você vai para 800, de 800 você vai para 1.000, depois chega no 1.200. Então, o seu volume de treino, quando você vai traçando as suas metas, você precisa entender que você não vai subir de uma vez. Não é interessante. É interessante você subir gradativo ao longo das semanas. Isso vai... Marcos, mas eu aguento, eu consigo girar, porque girar na bike é fácil. Eu me esforço um pouquinho lá, eu fico cansado, fico com a bunda doendo, mas eu consigo rodar tudo. Mas não adianta, né? Porque isso não vai te dar um progresso muito bom. Isso vai acabar te pegando em algum momento, beleza? Então fiquem atentos nessa questão da progressão. Esse pessoal que, quando eu vou olhar gráfico de volume distribuído ali ao longo do tempo, e eu vejo que, fala Anderson, beleza? Aí eu vejo que a pessoa numa semana roda 50, na outra roda 300, depois na outra semana roda 70, aí eu vejo que não tá legal a consistência dessa pessoa. E o que é o mais indicado? Que o seu progresso seja contínuo, ou duas situações, ou você vai fazer um progresso contínuo ao longo das semanas para você aumentar seu volume, ou você vai estabelecer um topo, um teto ali de volume de treino semanal e vai manter ele. Sempre, no meu caso, sempre 400 km. E se você vai rodar sempre 400 km no mês, o seu corpo vai estar adaptado com essa quilometragem. Aí aonde que a gente aumenta? A gente aumenta na intensidade. Aí a gente vai aumentar na força que você coloca dentro desses 400 km. Aí você vai aumentar onde você vai ganhar força, porque você vai estar ficando mais condicionado e os seus períodos intervalados eles vão ficando mais intensos. Você consegue chegar em picos de força maior.
É isso que vai acontecer. Então, é um erro tremendo você achar que vai chegar, porque você já está treinado, porque você já está rodando alguns meses, que você precisa mudar o seu volume de treino, que você precisa ampliar o seu volume de treino para ficar mais forte. Não precisa, beleza? Dá para manter o volume de treino e aumentar na intensidade, beleza? Manter a meta? Não, pode manter a meta, tá, Maíra? Maíra, coloca aí quantos km tá a sua meta e se você conseguiu bater ela, para mim saber, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, necessidade. Por que eu coloquei? É o último passo nosso aqui. Tem necessidade a quilometragem que você está querendo rodar? Eu já até comentei um pouquinho disso daí. E agora, ó, analisa um ponto que é importante. Como eu tenho muito aluno na assessoria, é comum que a pessoa vai utilizar na bike, está com volume de treino grande, está rodando, alguns alunos rodam 250, 300 por semana e está ali rodando bastante. O que acontece com o equipamento? O equipamento vai tendo desgaste. E até para você, e alguns alunos têm uma certa dificuldade em estar trocando equipamento, porque nossas bikes estão muito caras. Dependendo da bike que a pessoa tem, até para encontrar peça está difícil. Então, quando você vai definir o volume seu mensal, até essa questão da revisão da bike, da troca de peça, de gasto de relação, desgaste de pneu, isso tem que ser colocado na conta. Porque se você rodar 1.000 km por mês, você vai ter um desgaste da bike. E se você... Fala, Altamiro, beleza? E se você rodar metade disso, se você rodar 500, você vai ter metade do desgaste da bike. Então você vai demorar mais para precisar gastar dinheiro com a revisão. Marcos, não, beleza, eu não estou preocupado com gasto, eu encontro peça fácil. Beleza, segue o rumo pedalando bastante. Agora não, se for o contrário, ele falou, não, Marcos, realmente, meu pneu aqui tá caro, minha relação tá cara, eu quero demorar para trocar isso aqui. Então analisa se realmente você precisa da necessidade desse volume de treino grande, esticado, que de repente você possa estar fazendo, e você não pode ajustar para um volume menor. Marcos, mas aí eu vou treinar menos? Não vai treinar menos, você pode encaixar mais funcional. Marcos, eu pedalo todos os dias, mas se eu tirar alguns treinos vai faltar estímulo. Não vai faltar estímulo porque você pode completar com outras coisas. Exemplo, o Everton, meu aluno Everton, que foi numa prova de 2 dias, não sei se, acho que o Everton não entrou na live ainda, pelo menos eu não vi. O que acontece? Ele foi numa prova de 2 dias, uma prova dupla. E ele foi nessa prova dupla com volume de treino de 400 mensal. E por que a gente tomou essa decisão, né? Eu e ele conversando junto? Porque a gente chegou no consenso que, se ele fosse fazer um volume de treino maior, primeiro, ia apertar muito a rotina dele, e segundo, ia ter um desgaste muito grande de equipamento. E aí a gente segurou isso. Não, com 400 km por mês dá para ficar forte? Dá para ir para a prova? Tá, então vamos embora. Então analisa se realmente é necessário ter aquele volume X de treino, sobretudo quando é os volumes altos, porque aí se você tem um prazer com aquele volume de treino, se você tem um prazer em pedalar bastante, ótimo, tranquilo, vai lá e manda ver. Agora de repente o Antônio entrou aí, beleza, Antônio? Agora de repente o cara ou a mulher está passando um sacrifício, está sendo extremamente difícil para ele entregar os 800 km por mês. Ao invés dele reduzir, ele fica ali, ó, batendo nos 800 por mês, achando que é aquilo que vai deixar ele forte. E não é. Não é necessariamente os 800 km por mês que vai deixar ele forte. E por que eu posso dizer isso com total segurança? Porque ele não vai rodar 800 km por mês na tocada forte, botando pressão. Ele vai ter que tirar períodos de recuperação. E às vezes esses períodos de recuperação podem muito bem ser tirados do treino. Pode ser tirado porque ele vai fazer treinos de rodagem, porque ele não pode fazer intervalado todo dia. E aí, fala, Marcos, precisa mexer no meu volume de treino. Tiramos um treininho de rodagem dali. Se for, no caso dos meus alunos, eu analiso se ele vai ou não perder a resistência aeróbica por causa disso. Se eu considerar que ele não vai perder, a gente tira aquele treino de rodagem dali e ele vai rodar menos 40 km toda semana.
Se ele roda menos 40 km na semana, ele vai ter uma duração maior do equipamento dele. Beleza? Pessoal, dúvidas sobre volume de treino, né? Eu falei que ia mostrar 7 passos aqui. A minha intenção é que vocês, sobretudo meus alunos, estabeleçam a meta de treino muito bem orientada, muito bem pensada, para que chegue no final de outubro, vocês batam essa meta. Legal? Porque a pessoa que monta uma meta já sabendo que não vai bater ela, a pessoa já está se entregando ao fracasso. Então, quando você fala assim, ó, eu vou lançar para vocês da assessoria, vocês vão me falar, não agora, mas lá no aplicativo, quantos quilômetros vocês vão rodar no mês de agosto? E aí vocês vão ter que fazer essa análise. Pô, vai rodar 400, 500, 600, 700, cada um vai ter a sua realidade. E quando vocês jogam isso, é um compromisso com você mesmo. E aí quando você assume esse compromisso com você, com o seu treinamento, e você consegue entregar, é sinal de que você vai ficar mais forte. Porque ao longo, imagina assim, se você estabelece 600 mensal para você, e todos os meses você está entregando 600 mensal, cara, a probabilidade é que o seu corpo está se adaptando, se adaptando, se adaptando, e você ficando mais forte. Rapaz, 500 de MTB, o bolso chega, arrepia. E o pessoal tá rodando. Eu tenho um aluno que está sofrendo com isso, Júlio. Né? 500 por mês de MTB, tudo na terra. E aí a relação sofre, o pneu sofre. Aí vai trocar um cassete e vai pagar caro pra caramba. Então tem que pensar em todos esses detalhes. Já teve aluno que eu precisei inserir treino de corrida só para poder economizar na bike. É normal isso, essa é a minha função de treinador, né? Pensar em tudo. Então vamos lá, ó, fazendo uma revisão rápida aqui dos 7 passos, que eu comentei que ia ser uma live rápida hoje. Não quero que chegue a 1 hora, quero que seja uma live rapidinha. Vamos lá, repetindo os passos. Passo 1, né? Eu anotei aqui, ó. Agora, todo dia eu vinha com um papelzinho, e aí depois eu perdi o papelzinho. Agora não, agora tô com uma agenda aqui, ó. Minha voltou aqui pra mim. Pra vocês voltou? Me avisa aí nos comentários, beleza? Já teve uma vez que eu tive que cancelar a live só porque ficava assim, indo e voltando. Mirela. Tá vendo, Mirela? Tem que ficar organizadinho, pô. Não dá pra ficar com os papel jogado por aí. Voltou, tá vendo? Obrigado, Altamiro. Obrigado, Mirela. Ó, vamos lá. Fazendo a revisão rapidinha aqui. Ó, professor, nesse período de chuvas, como considerar? Júlio, é o seguinte, Júlio, eu sei que você treina no rolo. Então, como você treina no rolo, a quilometragem do treino no rolo entra na contagem do seu volume de treino. Beleza? Então vai entrar lá, pô, se você treinou no rolo, você rodou 30 km no rolo, tem que jogar lá no aplicativo, tem que jogar para o seu volume mensal. Tá certo? Então, para quem tem o rolo, a chuva não vai atrapalhar muito não. Pode ser que atrapalhe só no seguinte, que às vezes você vai para a rua, rodar 50 km é gostoso, é tranquilo, e aí no rolo você acaba rodando menos. Então você pode fazer uma redução no seu volume de treino, porque você está já imaginando que vai ter chuva, mas se você tem um rolo, segue a vida, beleza? Ó, vamos lá. O Ricardo entrou agora e o Valdomiro também, viu? Mas já estamos na revisão final aqui hoje, beleza? Ó, vamos lá, os 7 passos, vou relendo aqui de novo. Primeiro, avaliar seu objetivo. De acordo com o seu objetivo, você vai ter um número X de quilômetros que você precisa rodar. Objetivos curtos não precisam de volume muito esticado. Já se a sua meta é treinos longos, desafios longos, que nem o Ricardo que foi no Audax, né? Não, Letap, né? Eu fui no Letap, o que ele precisa? Precisava de um pouquinho mais de volume longo, né? Ele foi muito bem e também, só que eu achava que ele precisava de mais volume, só que ele mostrou para mim que ele estava bem preparado. Enfim, né? Então, primeiro, alinha seu objetivo com a sua meta, tá? Segundo, avalia quantos dias de fato você consegue treinar, não quantos dias você quer treinar, quantos dias você vai treinar, beleza? E até fica uma dica, começa a avisar todo mundo que tal e tal dia você treina, para ninguém te chamar você para fazer nada. Fala assim, terça e quinta eu treino às 7 horas, já começa a espalhar isso para os parentes, para os amigos, para todo mundo saber que terça e quinta às 7 horas você vai estar treinando. Isso é importante para você conseguir manter. Aí depois de dias de treino, a duração do seu treino, quantas horas você vai passar treinando, quantos quilômetros
você consegue rodar em 1 hora, você precisa saber disso para poder lançar a sua meta. E aí depois, precisa saber dos seus treinos de final de semana, como normalmente você vai encarar o seu final de semana. Treinos curtos, treinos longos, vai fazer longão, não vai pedalar com o pessoal iniciante. Supõe o seu treino no final de semana como vai ser. Aí depois você precisa fazer a progressão continuada. Se o seu desejo é aumentar o seu volume ao longo do tempo, faça uma progressão continuada. Não pega e vai aumentando já de uma vez, não. Cara, é um erro tremendo, eu fico muito louco com isso. Que o pessoal começa a pedalar, começa a treinar e já quer se enfiar nos longão da vida, porque é desafiador, porque é bacana, porque eles acham que vão ficar mais forte fazendo isso e não vai, só se quebra. Depois do dia 15, eu e o Sandro voltaremos ao treinar normal. Mas até que vocês estão treinando, viu, Laís? Vocês estão treinando. Entregaram o treino essa semana aqui, uns intervaladinhos no rolo lá, bacana. Não tá no foco total, absoluto, né? Não tá na força do ódio, né? Treinando forte igual vocês gostam, mas tá trabalhando sim, viu, Laís? E aí depois, por último, avaliar a necessidade. Beleza? O último passo é avalia a necessidade de um volume de treino longo, né? A não ser, por exemplo, pega o caso do seu Orlando aposentado, tá tranquilo, já tá criando os netinhos, e aí para ele não tá trabalhando, tá com tempo, cara, estica o volume, tá com tempo. Mas agora, a pessoa que tá trabalhando, tá cuidando de filho, tá cheio de coisa, e aí fica se matando para fazer um volume de treino grande, ele precisa avaliar se realmente é necessário. E na maioria das vezes, não vai ser necessário. Se ele avaliar o objetivo dele. O objetivo dele é participar de uma prova X. Aí ele vai ver que ele está rodando muito mais do que o necessário para aquela prova, né? Pessoal, então o que eu queria falar sobre volume de treino é isso aí. Pessoal da assessoria, amanhã cedo eu já puxo a capivara do treino de vocês, já vejo quem bateu a meta desse mês. E amanhã mesmo eu vou fazer o sorteio do nosso... Pô, eu devia ter pegado a caixinha aqui, a caixinha ficou bonita pra caramba. Amanhã mesmo eu faço sorteio do prêmio. E para falar a verdade, eu nem precisava ir nada dentro da caixinha, porque só a caixinha tá bonita demais. Beleza? Por enquanto é isso aí. E só mais um detalhe. Quem está aqui assistindo a live, que não está no grupo de conteúdo lá do WhatsApp, entra, o link está na minha bio, que lá eu sempre vou mandando alguma coisa para vocês verem. Beleza? E vai ter uma novidade que nós vamos fazer para o mês de outubro. Mês de outubro é mês das crianças. E nós da assessoria tivemos uma ideia sensacional para ajudar o esporte nesse clima de mês das crianças, né? Então vocês vão gostar, é uma coisa que vai ser muito bacana, beleza? Galera, obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui. Depois você vê na gravação, beleza? Amanhã cedinho eu já jogo lá no YouTube. Valeu, pessoal? Um abraço, até mais, bom descanso, uma boa noite para vocês.